Quem não me conhece, meu nome é Maria e aqui a gente fala sobre relacionamento, experiência, história, de tudo um pouquinho, né? Vida real para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai estar falando sobre o que, Maria? Relacionamento, de novo, tá? Sempre é isso, relacionamento, casamento, vida conjugal, de namoro, tudo, de tudo, sabe? De tudo, tá? Então já não saia daí porque o assunto hoje vai ser polêmico, né? Como assim, Maria? Hoje a gente vai falar sobre pessoas, duas pessoas. Quando duas pessoas entram num relacionamento, né? Então precisa ter limite. Mas como assim? Limite, gente. Limite de conversa, limite de respeito, limite, né? De tudo. Por quê? Quando a gente fala assim, limite? Porque se eu não falo limite de experiência também, né? O que já passou num relacionamento anterior, não no que vai começar. Porque tem que ser aberto, assim, uma conversa aberta, logo assim de começo. Porque se não existe isso, depois vai dar pinel, vai dar uma coisa triste aí no meio do relacionamento. Então, gente, quando vocês entrarem no relacionamento a dois, o que é que vocês vão já imaginar? Vamos botar a carta na mesa e vamos exigir limite para tudo. Porque se não tiver limite, depois você não vai poder ficar cobrando, que a pessoa vai dizer, depois que ela vem cobrar limite, não vai dar certo, né? Então, bota tudo lá limpo no começo, tá? Eu falo limite, né, por exemplo, ou respeito, ou coisa assim. Vamos começar pelo respeito, né, que é muito importante num relacionamento. Respeito em que? O que incomoda o outro. Respeito, né, o que não é confortável para o outro. Respeito em atitude que você faz que não dá nada a ver, entendeu? Então, quando eu falo de respeito no relacionamento, você precisa ter respeito, né? Então, para você ter respeito, você precisa ter uma conversa com essa pessoa antes, tá? E por que eu falo isso? Porque eu já vivi isso, né? O respeito, ele é tudo. Vou falar exemplo para vocês agora, tá? Quando você coloca um respeito acima de tudo no relacionamento, as outras coisas vão vir com facilidade, tá? Agora, se você não colocar respeito no seu relacionamento, vai vir coisas pesadas por aí. Então, quando você entrar no relacionamento, você já entra com respeito, né? Deixando tudo ali em pratos limpos. Não esconda nada, porque se mais na frente alguém querer contar para essa pessoa, você não vai ter segredo com essa pessoa. Então tem que ter respeito pela pessoa, tem que ter respeito pela atitude da pessoa, se a pessoa tem alguns hábitos também, né? Você precisa ter respeito, né? E ele também precisa ter respeito com você, não é só você, é os dois, tá? E aí, por isso que fala que um casamento sempre tem que ter os dois ali, dedicando, né, 100%. Não adianta um dedicar 100% e o outro 20%, tá bom? Por exemplo, quando uma pessoa também fala para você, isso me incomoda, fulano. Às vezes, muita já vi falar e também já, né, tive esses exemplos da pessoa falar assim, é frescura dela, muito sentimental, muito cheia de nininí, nananá. E aí, a pessoa que tá com esse incômodo, né, acaba se machucando, acaba ficando deprimida, acaba, né, se isolando da vida. Por quê? Porque em vez da outra pessoa enxergar que ela está se machucando em alguns pontos, ele vai simplesmente ignorar e dizer, que nada, ela é muito incomodada, essa mulher, sabe? Então é por isso que eu digo, quando você vai iniciar um relacionamento a dois, você precisa ter respeito, você precisa colocar tudo em prato limpo, você precisa respeitar o limite do outro. Se está machucando a outra pessoa, é porque a outra pessoa não está confortável ali. Então você precisa entender essa parte da pessoa não está confortável, então converse, né? Entre em acordo, né? Para ver aonde quem está errando, quem está fazendo aquela coisa não andar. É isso, é simples, gente, de se resolver as coisas com o diálogo. Você já ouviu aquele ditado que respeito não é fraqueza? Respeito é você cuidar de quem você ama, né? Cuidar, respeitar. Então, quando você respeita uma pessoa, você vai ter essa questão de ter aquele cuidado com aquela pessoa, aquela delicadeza, né? Porque quando você não ama, né, assim, aquela pessoa, então não tem respeito por ela, você não vai, sabe, jogar 100% ali de você. Você vai dar ali o que você pode. E isso não é normal.
Isso não faz a outra pessoa feliz. É por isso que quando a gente vai entrar no casamento, a gente vai, ela casou porque quis, né? Mas não é. Às vezes a pessoa casa até iludida, né? Pensando que aquilo lá é o príncipe. E depois vira um sapo, né? Então, preste assunto. Vai entrar, pense bem antes de entrar. Se vai entrar, se doa, né? Se entrega 50%, é menos 100% ali. Se não vou dizer 100%, mas 90%, se entrega, né? Ao relacionamento. Então, vocês concordam comigo que muito relacionamento, né? Vai se acabando aos poucos? Por quê, Maria? Porque o respeito do casal vai acabando também aos poucos. Se vai acabando o respeito aos poucos, vai acabar o relacionamento também aos poucos. Então, gente, o respeito é muito fundamental, né? Em um relacionamento. E se você concorda comigo com essas palavras que eu tô falando para vocês, que o respeito é muito importante no casamento, né? Deixa aqui embaixo, segue o perfil aqui, segue aqui Maria, né? Experiência aí do relacionamento, comente também o que você acha, se você concorda, se você não concorda. Estamos aqui, né, para aprender com o outro.